Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre: se você quer ter bons resultados, dê o melhor de si. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que pausem o vídeo agora, curtam e compartilhem, tá bom? E quem não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva no canal. 1, 2, 3, já. Curtiram? Se inscrever no canal, quem quiser compartilhar, eu agradeço. Quem não compartilhou ainda, compartilha quando acabar o vídeo, tá? Quem quiser comentar também, fica à vontade. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome nesse momento, que possa falar através de mim e nos ensinar, tantas pessoas que estão me ouvindo quanto a mim mesmo, para que todos nós possamos aprender, evoluir e pôr em prática tudo que você tem a aprender. Que vocês, as maiores pessoas do mundo, seja conosco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, muitas vezes nós vamos trabalhar e não damos o melhor de si e o trabalho não sai adequado. Às vezes nós damos o melhor de si, mas o trabalho não sai adequado, porque às vezes depende de outras pessoas, que não deram o melhor de si. Mas vocês deram um apoio para elas no trabalho delas? Né, muitas vezes a pessoa está chegando agora, não compreende direito o serviço, né, não sabe como deve agir, né, então precisa de uma orientação. Você está fazendo o teu serviço de qualidade nesse caso? Você que já é velho de casa, que já tem mais, que tem tempo de casa, é veterano, você deve orientar quem está entrando agora, entendeu? Porque muitas vezes o trabalho dessa pessoa depende do seu, né? Que nem eu estava ouvindo falar que o secretário de Educação de São Paulo, ele está falando que de mandar embora até diretor, se não alcançar as metas que estipulou lá. Mas então, aí esse diretor, ele vai ter que alcançar as metas, só que ele não depende de si para alcançar essas metas, ele depende dos professores, da coordenação, de um coletivo completo, não só ela. Então, se ela quer realmente atingir essas metas, ela tem que dar um apoio total para os professores. Então tem professor que vai chegar lá como eu cheguei ano passado na escola, sem saber absolutamente nada. Eu não sabia o que que era Matific, eu não sabia o que que era tarefas, eu não sabia como é que funcionava a sede, eu só entrava na sede para fazer atribuição, para fazer manifestação de interesse de aula, e eu não sabia como proceder, eu não sabia de nada, eu não sabia que tinha que fazer TPC online, eu não sabia quantas atas tinha que fazer, eu não sabia, que as aulas já vinham prontas, que na sala de aula tinha computadores, que era só abrir lá o sistema, eu não tinha acesso a computadores, eu não sabia nada, entendeu? E eu tive apoio da direção para evoluir? Não, eu não tive. E eu precisava desse apoio ali, e eu não tive. Mais uma vez, eu não tive apoio. Então, queridos irmãos, quando a gente não tem o apoio, o trabalho não flui. Aí vem depois reclamar: "Ah, mas houve uma queda, não sei do quê, o Matific não foi bem, porque não sei o quê". Mas me orientaram? Não. Depois de mais de um mês que eu estava lá, que foi os caras do Matific lá para me orientar. Então será que não percebe que estava sido feito antes? É preciso agilizar as coisas se você quer ter um progresso, né. Então é preciso entender, eu não sabia nem o que que era para os alunos fazer lá, eu não tinha acesso, eu não tinha nada. Então, queridos irmãos, é assim. Então é necessário um apoio, você tem que ver que se você trabalha numa empresa, para a empresa fluir bem, ter um bom rendimento, todos os funcionários têm que ir bem. Se um setor falhar, a empresa pode ter um desfalque, ter um problema que não consiga atingir o que tem que ser atingido. Já pensou se a empresa vai à falência e fecha? Você vai do seu emprego? Ah, mas eu não tive culpa, aquele funcionário foi bem? Não teve. Mas você também não ajudou ele. Você não viu se ele precisava de ajuda, de orientação. É sua função fazer isso, queridos irmãos. É nossa função. Né? Se nós temos mais tempo,
orientar quem está menos tempo, dar um apoio, eh, ajudar, se for necessário, pôr a mão na massa, não simplesmente largar a pessoa na berlinda, porque vai prejudicar o trabalho todo, você entendeu? E aí, depois: "Ah não, foi aquele professor que não cancela a meta, aquele professor lá não foi bem porque você não orientou ele direito", você entendeu? É obrigação da direção, da coordenação orientar o professor. "Ah, mas tem a reunião lá que eles chamam de TPC, né, reunião semanal, é lá que faz as orientações", não, muita coisa tem que ser orientada individualmente, principalmente quando é um professor que está no início da de carreira, como era o meu caso ali, naquela escola, primeira turma. Deveria ser orientado total. Eu fui bem claro, eu nunca dei aula para turmas, eu nunca atribuí aula, eu sempre fui auxiliar eventual. Eu não conheço nada disso aí, isso aí é coisa nova, faz anos que eu estou fora de sala de aula. Eu fui bem claro, mas parece que as pessoas não entenderam, você entendeu? Então é necessário que haja isso, você entendeu? Nós temos que ajudar quem precisa, queridos irmãos. Então nós temos que nós dar o melhor de si e ainda orientar quem precisa. Porque não adianta a gente dar o melhor de si e outro funcionário não deu, não conseguiu atingir a meta dele por conta de que ele está começando, que ele não tinha experiência, você não ajudou e a empresa não atingiu a meta. Você não ganhou sua bonificação se você atingisse a meta, tem gente que vai ser mandada embora e um monte de coisas mais, porque não foi atingida a meta. Por quê? Porque você poderia ter orientado aquela pessoa e não orientou, você entendeu? Mas fala: "Não, eu tenho que fazer o meu trabalho e ele que faça o dele, se vira", não é assim, entendeu? Muitas vezes uma coisa depende da outra. Você entendeu? Então é assim, entendeu, queridos irmãos? Então, uma coisa depende da outra, tá certo? Então, oriente as pessoas que estiverem com você, vê se não precisa de orientação. Você está entrando agora, dê total apoio às pessoas. Que nem, por exemplo, eu entrei na faculdade, no segundo semestre, eu fui deixar de escanteio. Não sabia nada direito ainda, tinha feito um semestre, simplesmente me deixar de escanteio lá e trabalho em grupo e eu fiquei sobrando, aí tem outro colega que ficou sobrando, nós nos juntamos. Aí quando entrou gente nova, porque o curso era modular, entrava gente nova todo semestre, eu dei total apoio a quem entrava. Levei para a biblioteca, mostrei onde ficava, eu dei todo apoio completo para aquelas pessoas. Mostrei tudo aonde era, para que essas pessoas pudessem ter boa orientação, saber onde era. Expliquei que a coisa que eu nem sabia quando eu entrei, negócio de eixo comum, eixo específico. O específico era as aulas que eram sobre o conteúdo matemático, né. E eixo comum era conteúdo pedagógico, então que era comum em todas as licenciaturas. Então, é a mesma aula para quem estava fazendo pedagogia, para quem estava fazendo matemática, para quem estava fazendo português, para quem estava fazendo história, para quem estava fazendo geografia, ciências, artes. Todos tinham que educação física, tinham que fazer essa mesma matéria, porque é pedagógica, né. Então eu chamava de eixo comum por isso, porque era comum, então eles misturavam as turmas para trabalhar, o eixo comum, né, com a aí o interdisciplinar, né, eixo comum interdisciplinar. Então é assim mesmo, então eu expliquei tudo para eles, orientei tudo que eu pude, que eu não pude. Quando teve prova em dupla, eu fiz com um e meu colega com o outro. Podia ter feito eu e meu colega, eu falei sozinho, não, eu dei apoio total. Eu fiz o que deveriam ter feito comigo. Quando estava ali na escola, entrou uma professora, eu dei total apoio para ela. Deixei até de ir pra minha aula para guiar ela até onde ela tinha que ir, porque ela não sabia nada, você entendeu? Orientei ela do que eu pude e o que eu não pude, dei total apoio, hoje ela é minha amiga, entendeu? Então, a gente precisa apoiar, queridos irmãos. Tem gente que precisa, às vezes um apoio pode significar muito para uma pessoa que está começando num lugar que não conhece as coisas. É preciso ter um apoio, uma orientação, entendeu? Agora, a corda pode estourar para o seu lado se você não orientar a pessoa direito, né. Então vamos fazer nosso trabalho por completo. O nosso, se puder orientar os outros e ver se está tudo fluindo bem, excelente. Você tem que trabalhar pela empresa, pela você trabalha pela escola, tem gente que fala: "Ah, trabalha por conta própria, eu sou eletricista". Então, você tem que olhar
Se você contrata um ajudante, tem que olhar se esse ajudante seu está sendo capaz, se ele não precisa de ajuda, de orientação. Se ele já é um ajudante experiente, que já trabalhou algumas vezes de ajudante eletricista ou não, entendeu? Então, senão ele vai fazer bobagem e de quem que vai cobrar a pessoa aí? Vai cobrar do ajudante ou do eletricista? Vai cobrar do eletricista, entendeu? Então é isso, queridos irmãos. Vamos fazer nossa parte, independentemente do trabalho. A gente fala, eu trabalho sozinho, sou pedreiro e não tenho ajudante. Faça o serviço completo, perfeito. E lembre-se, que trabalhar sozinho é difícil. Geralmente não dá certo, tem que ter um ajudante. É igual eu falei pra você ter na bandeja de ovos. Se você pisar na bandeja de ovos, com vários ovos, em cima de vários ovos, eles não vão quebrar. Agora, se você pisar em cima de um só, ele quebra. Por quê? Porque ele não aguenta o peso. Mesma coisa é no trabalho. Você é um pedreiro, você precisa de ajudante. Você é um encanador, você precisa de ajudante. Sozinho você não vai trabalhar. A não ser que você vai fazer um serviço pequeno, um remendo, um- levantar duas fileiras de bloco, alguma coisa, tudo bem. Agora, uma aula grande, você precisa de ajudante, né? Entendeu? Tá bom, queridos irmãos? Então, vamos fazer o serviço direito, vamos ajudar a trabalhar em equipe, pois tudo isso faz parte de Deus. Deus nos ensina a trabalhar em equipe. Jesus Cristo mandou os apóstolos em equipe, em dois. Então, se um fracassasse, o outro também fracassava. Entendeu? Ou os dois seriam sucesso ou não. Mesma coisa numa empresa, no trabalho, em qualquer lugar. Se um fracassar, todo mundo fracassa. Entendam isso. Então, apoie quem precisa, porque as pessoas precisam de apoio. Tá bom? Vamos para uma oração de encerramento. Meu Deus amado e poderoso, obrigado por mais uma meditação. Que nós possamos aprender, absorver e pôr em prática tudo que nós ouvimos aqui, tanto as pessoas que estão me ouvindo quanto eu, quanto mesmo as pessoas que não estão ouvindo, que estão só inscritas no canal. Que possa pôr em prática, absorver e pôr em prática, e que possamos ajudar o próximo, ajudar quem precisa e não só ficar fazendo nosso serviço e os outros que se lasquem, né? Vamos, Senhor, que nós possamos fazer com que as pessoas possam ser, fazer o trabalho da melhor maneira possível, fazer com que as pessoas se sintam bem, os calouros que estão começando agora num trabalho, numa faculdade, nós possamos apoiar o máximo que for em tudo que nós podemos fazer para poder fazer com que a pessoa se sinta bem. Que assim seja, meu Deus, que nós possamos pôr tudo em prática que estamos aprendendo, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a paz de Deus, que a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, que assim seja, amém. A paz do Senhor a todos. Muito obrigado a todos. Falou, queridos irmãos. Bom fim de dia a todos, que Deus abençoe.